queria dizer o seguinte, que eu também acho que o jornalismo não morreu. Existem bons e maus jornalistas, como toda e qualquer profissão. Mas eu só queria concordar com o Gustavo com um episódio recente relacionado à primeira-dama, a Michele Bolsonaro. O jornalista que publicou essa nota medíocre e difamatória é um jornalista antigo. Eu até anotei aqui, é o Germano de Oliveira. Ele tem 63 anos de idade, 48 anos de profissão. Ele trabalhou por 20 anos no jornal Globo e atualmente exerce o cargo, pasmem, de diretor de redação da revista Isto É. Que é hoje a segunda maior revista do Brasil. Eu acho perto da Veja. Eu sei que elas estão em crise, mas é um órgão grande de comunicação. Isso gerou um problema muito grande, porque o mais engraçado foi o comportamento... Eu tô falando do ataque rasteiro e covarde de um jornalista experiente, de um jornalista que pretensamente é um jornalista respeitado, diretor de redação da segunda maior revista do país, já foi o editor-geral do Globo. Quer dizer, é um jornalista experiente, com quase 50 anos de profissão. Porque não tinha... Esse é o grande problema. Eu tô no ar, tô... Alô? Tá no ar. Esse é o grande problema. Não tinha o que atingir o presidente e agora estão levando para essas coisas rasteiras e periféricas. Eu acho engraçado que, a princípio, os outros jornalistas de esquerda festejaram e sambaram em relação a essa notícia. Aí depois bateu uma vergonha coletiva. E começaram a dizer, não, olha, isso é rasteiro, isso não se deve. E aí, eu vi que você curtiu um comentário de uma Cláudia, alguma coisa lá no Twitter. Eu não lembro o nome dela, Cláudia Castim, alguma coisa assim, que você curte lá no Twitter, que ela diz basicamente o seguinte: essa proteção em relação às mulheres, mexeu com uma, mexeu com todas, ela só existe se a mulher for engajada ao que pensa essa turma. Se não for engajada, essa proteção não existe. Não existiu com Regina Duarte, não existiu com a ministra Damares, não existiu com a primeira-dama, porque esse tipo de agressão, as mulheres, as jornalistas, essas feministas, elas só vão em defesa, e parece que só é mulher, se for de esquerda, se for do lado e do pensamento. Ela é jornalista e advogada também, é Cláudia Wilde. Ela diz o seguinte: a mídia sem rumo perdeu, se é que já teve, qualquer resquício de responsabilidade na divulgação de suas habituais maledicências. Mulher só tem direito à honra se fizer parte da tal resistência. Ademais, qualquer pessoa ligada ao governo se torna alvo de calúnia e difamação. Pois e aí pode caluniar, chegaram a propor o estupro e lamentar da ministra Damares não ter sido estuprada. E não vi uma mulher dessas engajadas sair em defesa da ministra Damares. Ou outro ator lá falou que para ser mulher, não é necessário só ter uma vagina, em relação a Regina Duarte. Também não vi indignação nenhuma em relação a isso desse pessoal engajado. E agora a primeira-dama Michele, e até o cabo do boato, eu tive a curiosidade de olhar a foto dele, que é o Osmar Terra. O cabo já tá, inclusive, fora de linha. É um vovozinho, desculpa o termo. E aí fazem por pura maldade, porque o cara saiu do governo. Sabe? Se bem que um colega meu me disse assim, mas existe Viagra. Mas não é isso, não é porque tá se pensando só nessa questão aí. Não é isso, é um caso grave, é um caso de sensibilidade, onde é um problema estritamente familiar, onde a esposa do presidente, na teoria, não participa de uma política partidária, né? É só a primeira-dama. E o seguinte, o argumento do jornalista é o pior possível, que a construção da biblioteca é para o presidente ter maior controle sobre ela. Como se uma primeira-dama do Brasil, se o presidente da República quiser monitorar ela 24 horas, não conseguisse onde ela estivesse no mundo. A nota é muito baixa, é rasteira, é covarde. Como ele não teve coragem de dizer diretamente, ele insinuou. Porque ele não diz isso textualmente. Diz que aí ela saiu sozinha pelo país com o ministro da Cidadania. Ele não teve nem coragem de dizer
a baixeza que ele queria, aí decidiu insinuar. E é uma nota velha. É uma nota velha, inclusive. É de 21 de fevereiro. Que veio só repercutir esses dias. Aí você tira. Por isso você tira como o Germano Oliveira caiu ali na bacia das almas. Tem uma história de jornalismo que é muito boa e que eu tive a oportunidade de ler, se vocês me permitem, na biografia do Paulo Francis. Ele disse na época, década de 60, ele trabalhava como jornalista no Rio de Janeiro e era crítico de arte, cultura e tal. E aí a Tônia Carreiro, que era atriz, era uma das maiores atrizes no país, belíssima Tônia Carreiro, uma grande atriz, se não fosse a maior atriz, a mais badalada da época, estava estreando uma peça no Rio de Janeiro. E aí ele foi convidado, obviamente, como crítico, foi convidado a assistir a peça. E aí ele chegou na redação do jornal que ele trabalhava na época, que eu não me lembro da época que era o jornal, e ele fez uma crítica arrasando com a peça. E a gente conhece o Paulo Francis, acompanhou o Paulo Francis durante muito tempo. Paulo Francis sempre foi uma pessoa histriônica, muito culta e tal, não sei o quê. E ele tinha esse poder, ele tinha uma verve realmente muito venenosa. E aí ele escreveu o que ele achou da peça, detonando a peça e tal. E aí ele entregou pro editor-chefe. O editor-chefe chegou, olhou, leu e disse bem assim: Paulo, deixa eu te dar uma sugestão. Pega essa crítica, vai para casa, vai descansar. Amanhã de manhã você relê essa crítica. Se você quiser que eu publique, eu publico. Mas se você não quiser, eu não publico. Você pode até refazer a crítica, porque a crítica está simplesmente devastadora. Ele disse: não, publica do jeito que está. E aí, depois, quando saiu a crítica dele no jornal, ele se arrependeu, né? Porque atingiu em cheio uma das grandes damas do teatro e tal, não sei o quê. E o Paulo Altran, que me parece que fazia parte da peça com a Tônia Carreiro, se encontrou com ele num bar no Rio de Janeiro e deu um soco nele. Ele disse que foi o soco mais merecido que ele recebeu na vida dele. Então, às vezes, você como jornalista, você tem que ter um pouquinho de responsabilidade, né? Claro. Quando você vai escrever uma matéria, quando você vai redigir uma nota, enfim. Você não consegue agradar a todos e você... Eu digo porque eu trabalho sempre no limite, né? No limite de quê, Gustavo? No limite de tentar... Porque é o seguinte, já como a gente está falando de jornalismo, esses manuais de redação e o lead, para quem não sabe, é mais ou menos assim: o que, quando, por quê... quando, onde, porquê, né? Essas coisas, para dizer apenas a forma fria. E aí o jornalismo ele perdeu a alma com esse engessamento de lead e de manual de redação. E eu tento fazer justamente o contrário. Eu coloco alma, sangue, emoção, e é totalmente fora de qualquer cartilha do jornalismo moderno. Talvez então eu faça o jornalismo antigo, antiquado, mas é isso que, da forma que eu acho que deve ser, sem ter opinião. E às vezes, quando a gente tem uma opinião, a gente magoa determinados setores. Às vezes você às vezes erra no tom. Eu também já passei por uma situação dessa e vou consertar, mas só no meu livro, quando eu for lançar, eu vou consertar. Bom, o fato é que quando você trabalha com opinião, trabalha com a palavra, trabalha com a escrita, você está trabalhando para muita gente, para milhares de pessoas, no nosso caso aqui, acaba ter muito cuidado, porque quando você erra, o cacete vem com força. Eu acho, Dinarte, Gustavo não tem limites, e por isso vale a originalidade. Eu acho que há uma diferença entre opinião, que você dá bastante, e jornalismo. A gente não pode confundir as coisas. Você às vezes faz jornalismo quando você traz um fato no seu blog, e às vezes você faz, que a maior parte do tempo, opinião.
E às vezes você já dá sua opinião no meio do fato. Você tá dando um fato e já bota... Mas eu não... Realmente, a minha pretensão não é dar, de fato, a notícia em si. É dar um posicionamento a respeito da notícia. Porque, por exemplo, essa confusão é muito comum, porque às vezes eu vejo gente reclamar no Twitter assim, matéria tendenciosa, um artigo. É um artigo de opinião e o cara fala, matéria não é matéria, matéria é uma coisa, artigo é outra. Mas trabalhar com opinião é um negócio extremamente complicado. Muito complicado. Principalmente numa era de engessamento onde ninguém quer ter posição a respeito de nada. Mas as pessoas querem consumir posições. E eu acho que nós vivemos um período, nós somos protagonistas de um momento muito diferente no jornalismo, principalmente no jornalismo brasileiro. O país está literalmente dividido. E a gente pode ver isso no dia a dia das redações de jornal, das redações de televisão, das redações de rádio, né? Então você realmente tem que ter uma responsabilidadezinha social. Só para concluir o caso da primeira-dama, assim, que não importa direita, esquerda, em cima, embaixo, meio, não importa de que lado vai acontecer o negócio. A mulher é sempre a que fica mal na foto. É impressionante. Mas Dinarte, se tivesse sido, por exemplo, Diogo Mainardi, que tivesse escrito isso a respeito, quando o Lula era presidente, a respeito de Dona Marisa Letícia, teria sido uma morte, teria sido uma revolução.